Irmãos, no Evangelho de hoje, Lucas 4, versículos 16 a 30, nós temos a passagem que Jesus retorna a Nazaré, sua terra natal. E era um dia de sábado, ele vai fazer a leitura. Aí ele recebe o livro do profeta Isaías, acha o texto a passagem que ele gostaria de ler, e depois de ler a passagem, ele proclama, que aquela passagem havia se cumprido naquele momento. O que eles tinham acabado de ler, de ouvir Jesus proclamar, tinha se cumprido, ou seja, ele começa a dizer que ele é o Messias. Na sua terra natal, ele inicia o seu discurso que ele é o Messias. E diante desse ensinamento, os presentes ali na sinagoga, eles ficam meio aterrorizados ali, né? Nossa, o que ele está falando? Que ele é o Messias? E eles não acolhem a verdade. Mesmo eles ficando admirados ali com a autoridade que Jesus lia e explicava, né? E os ensinamentos, mesmo assim, eles não acolheram essa verdade. E não, além de não acolherem, eles ainda levam Jesus, até o alto do monte onde estava Jerusalém, na intenção de precipitá-lo. Então veja, irmãos e irmãs, diante dessa situação, diante de Jesus proclamar que ele é o Messias, os seus não acolheram. Esse é um grande ensinamento para a gente, né? Eles só se atinham à realidade de que Jesus era o filho de José. Então, como pode o filho de José, que era um homem normal, ser o Messias? Vamos nos colocar no lugar desses presentes. Jesus provavelmente frequentava a sinagoga, os costumes, ele seguia os costumes judaicos, provavelmente ele fez muitas outras leituras na sinagoga e, de repente, ele diz que ele é o Messias. Nós, no lugar desses presentes, nós acolheríamos essa verdade? Ou a gente acha que, por ser o filho do carpinteiro, por ser filho de José, não tem como ele ser o Messias? É absurdo. Deus, no seu poder infinito, não ia se encarnar, se fazer homem ali e no dia a dia deles ali, viver 30 anos com eles, né? É muito ordinário isto, né? Pra gente acolher. Mas não, foi exatamente o que Deus fez. Deus se encarnou na pessoa de Jesus e Jesus, que é o próprio Deus, viveu 30 anos com aqueles que estavam presentes ali e ninguém notou a sua divindade. Apesar de todos os dons estarem presentes nele, não notaram a sua divindade. Deus nos ensina que Ele está presente nas coisas ordinárias também. Não é só nas grandes coisas, nos grandes milagres, nos grandes sinais. Deus está presente na ordinariedade, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A santidade está também no nosso cotidiano. A gente não precisa fazer grandes sinais para nos tornarmos grandes santos. Jesus está nos ensinando esse jeito de atingir a santidade, na ordinariedade, no dia a dia, na obediência, em seguir as leis, seguir os costumes, praticar o bem, testemunhar com a vida, não ser como os hipócritas. O que nós acreditamos, nós vivemos essa realidade. Então, para que nós não nos atemos apenas à genealogia de Jesus, esse é o filho de José, nós precisamos acolher essa verdade no nosso coração. Ele é o Deus encarnado, ele está presente no ordinário, no dia a dia ali nosso, como estava no deles. Então é um grande ensinamento para a gente, que diante de quando nós encontramos outras pessoas que estão também fazendo essa experiência de se aproximar de Cristo, de você mesmo, quando você está fazendo essa experiência de se aproximar de Cristo e começa a ter sua vida transformada, suas ações transformadas, você começa a assemelhar a sua vontade às vontades do Cristo, os próprios, às vezes até dentro de nossa casa, assim como Jesus na sua terra natal não foi acolhido, nós às vezes dentro da nossa casa, dentro do nosso círculo de amigos, nós também não somos acolhidos. Eles não acreditam. Como é possível aquele rapaz ali, aquele Renan que festa e bebida e essas coisas todas,
e uma vida desregrada possa estar agora desse jeito, falando de Cristo, vivendo por Ele. É difícil nós acolhermos, né? Como nossa vizinha, que fala bastante coisa, fofoqueira, como que era uma mulher desse jeito e agora vai na missa, comunga, está presente nos grupos, está vivendo uma vida por Cristo. Nós, diante das transformações, nós acolhemos? Ou a gente pensa, não, esse não é o filho de José? Ou seja, não, essa daí não é aquela que fazia isso, isso, isso? Então, gente, nós somos chamados a acolher essa verdade, acolher que as pessoas podem se transformar, e a transformação é no dia a dia, transformação ali ordinária, no dia a dia, em busca da santidade. E se acontecer de nós sermos perseguidos ou de quererem colocar nós na situação de Jesus, levar a gente para o monte e nos precipitarem, nós sigamos o exemplo de Jesus. Ele não foi acolhido entre os seus na sua terra natal, porém diz no final do Evangelho que ele passou por eles e seguiu o seu caminho. Nós também, esse é um grande ensinamento, se alguém quiser jogar pedras na gente, né? Se alguém quiser precipitar a gente, não confiando na nossa transformação, não acreditando na transformação, nós também somos ensinados, né, a seguir o caminho de Jesus, a nos colocarmos no caminho nosso e só passarmos por essas pessoas, sem mais nem menos. E vamos testemunhar com a nossa vida a nossa fé e seguir o exemplo do Cristo. Amém.